Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Desde já deixe o seu like aqui no nosso episódio para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e encaminhar para mais pessoas, enviar para mais pessoas. E também confira se você está inscrito no canal, porque muitas pessoas não estão inscritas no canal e acabam não recebendo os novos episódios. Fechou? Feito? Feito isso, então, vamos para o nosso convidado de hoje, que é o Bernardo Matos. Ele é psicólogo de formação, é pesquisador, atualmente faz mestrado e é membro da ABPBE. É isso? É isso aí, membro da diretoria. Diretoria da BPBE, legal pra caramba. Bom demais, né? As burocracias são maravilhosas. Então, teoricamente eu sou tesoureiro, né? Deveria estar mexendo com dinheiro que às vezes não mexo muito. Nós estamos tentando. E aí, cara, muito legal. Obrigado pela sua presença. Vamos falar sobre um tema, talvez um dos mais importantes na sociedade atual, né? Que é um tema de dependência, vícios. Como é que você caiu nessa área? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto muito de contar essa história, porque tem relação com a vida de pesquisador e talvez tu como pesquisador também goste muito dessa ideia. Aí tem relação com uma coisa que tu pesquisa muito, né? Que quando eu comecei lá na psicologia, foi no primeiro semestre, finzinho do primeiro semestre, uma amiga minha me indicou para uma seleção de um laboratório que estava precisando de vagas para pesquisadores em modelo animal. Basicamente em iniciação científica, e era para trabalhar com um ratinho mesmo. Daí eu fiz toda a seleção, assim. E aí no finalzinho o pesquisador falou, cara, a gente também tem um braço de pesquisa clínica com usuários de crack que estão em situação de encarceramento. Eu falei, peraí que agora talvez eu queira mudar de ideia aqui. E aí ao invés de entrar no modelo animal, e vale citar, meu laboratório tem vários braços, tem modelo animal, daí tem epigenética, genética, ciências ômicas, que é das proteínas. É o teu laboratório? É lá da PUC do Rio Grande do Sul, é o DCNL, que é encabeçado pelo Rodrigo Grassi, que é o meu orientador. Legal. E aí eu decidi então entrar no braço de pesquisa clínica, que era para ser uma pesquisa voltada para usuários de cocaína tipo crack que estão em situação de encarceramento, em um presídio lá em Porto Alegre, na região metropolitana. No fim, essa linha específica acabou não acontecendo, mas as pesquisas com usuários de crack, que é um guarda-chuva bem grande de laboratório, sempre existiu. Eu participo dessa coleta faz mais de 8 anos. A gente tem uma das maiores, se não a maior, coorte de mulheres usuárias de cocaína tipo crack no Brasil. E aí o que é cocaína tipo crack? Boa pergunta. Isso é uma coisa que a gente vai passar depois durante o episódio, mas uma das formas de pensar no uso de substância é pensar na via da substância. Então, cocaína, normalmente a gente pensa na cocaína aspirada, né? Cheirada, em que a pessoa vai ter um efeito ali baseado no fato de que a via é aspirada. Uma outra forma, né, de usar a cocaína é a fumada, que seria o crack, que é uma combinação não só da cocaína como ela vem, no sentido do pó, mas de outras substâncias, e aí a gente fala principalmente de outras coisas que evidentemente não tem nenhum valor de mercado, é só para preencher ali uma massa que vai se tornar uma substância que tem um valor bem mais barato do que a cocaína e que já foi um problema de saúde pública nos Estados Unidos, continua sendo no Brasil e continua sendo no mundo todo, assim. Então o crack, ele é uma cocaína adulterada com coisas para valorizar, para aumentar o volume e o cara vender mais barato. Para tornar o valor mais baixo. Eu nem vou precisar as substâncias que tem lá, até porque eu não tenho certeza, no sentido de que a ideia é vão baratear isso. Entendi. Não é uma coisa específica, assim. Tanto que tem muitas vezes que muitas das substâncias ali tornam aquela substância ainda mais, não só tóxica, mas no sentido de fere ainda mais o tecido. Então, quando a gente fala de drogas fumadas, a gente fala uma lesão justamente no tecido do pulmão, principalmente. Quando a gente fala de crack, a gente fala de não só da lesão que aquela substância vai causar, mas de todos os outros aditivos que estão ali. Então ela acaba sendo mais nociva para todos os tecidos que entram em contato e também, né, para todo o sistema de recompensa, que a gente vai falar sobre isso também hoje. E o Rio Grande do Sul, ele é conhecido por ter várias coortes grandes, né, de pesquisas longitudinais. Tem de Pelotas lá. Pelotas tem umas grandonas, né? Muito legal. A nossa tem uma característica, e isso, se tem algum pesquisador que trabalha com substâncias nos ouvindo, deve estar pensando nisso ou se perguntando em relação a isso. Coortes que trabalham com usuários de substância são muito difíceis de existir, porque é uma população que, em média, está em situação de rua. Some, né? Não aparece mais. Some, não aparece mais. Então, o contato é muito difícil. E isso diz respeito não só à pesquisa, como a qualquer cuidado de saúde, assim. As pessoas, principalmente pessoas em situação de rua, a rede tem que tentar cuidar delas ali numa situação que normalmente não é muito efetiva, assim. Seja porque a pessoa mudou de território, seja porque, enfim, não está muito capacitado para ter esse cuidado, assim. Então, como é que vocês conseguem ter a retenção dessa galera lá? Essa é uma boa pergunta. Tem duas formas. Eu vou falar de tratamento para esse tipo de desfecho e aí a gente encaixa. Fechou. Atualmente a gente tem basicamente 3 formas de tratamento para usuário de substância, principalmente esse que vai usar o sistema de saúde, principalmente o SUS.
Um deles é o de desintoxicação. Então a pessoa fica lá internada, em média por 21 dias, principalmente pela lei antimanicomial do SUS, né? Nesse período de 21 dias que ela vai ficar internada, a ideia do termo desintoxicação é pensando que esse primeiro início abstinente é muito difícil para a pessoa enfrentar. Então, aquele ambiente ali fechado de internação, ele recebe esse nome de desintoxicação, porque a pessoa vai estar abstinente, porque ela está fechada lá, né? E aí, muito do tratamento, seja farmacológico ou acompanhamento psicológico psiquiátrico, é para, temos uma pessoa que vai ter uma dificuldade de se manter abstinente. Então, vamos ficar de olho nela. Esse período lá fora, às vezes é maior, muitas vezes é maior. Aqui é 21 dias por motivos legislativos do Brasil. Essa é a internação por desintoxicação. Tem a internação que não tem característica de desintoxicação específica, então muitos usuários são cuidados em outros tipos de internação, e aí não tem tanta característica de enfrentar a abstinência. Outro tipo de tratamento é pelos CAPS-AD, então a rede oferece pelos CAPS que são especializados em álcool e drogas, por isso eles levam o nomezinho AD, cuidado para esses usuários. Então vai ter grupos de, por exemplo, redução de danos, vai ter grupo de 12 passos, que é um tratamento empiricamente sustentado para o alcoolismo e outros desfechos nesse sentido, e entre outros tratamentos. Assim, lembrando que o CAPS-AD ele tem uma característica de ser territorial. Então a ideia é de que naquele território vai ter um CAPS-AD de referência que o usuário vai estar indo lá para se cuidar. E uma outra forma de tratamento são as fazendas. Eu sempre esqueço, tem vários nomes para esse tipo de desfecho, mas que são lugares um pouco mais longe, em média, de regiões metropolitanas, em que as pessoas ficam lá também, de certa forma, internadas. É difícil de descrever esse tipo de cuidado, digamos assim, mas as pessoas ficam lá juntas e normalmente tem um viés religioso. Assim, a grande maioria dessas fazendas são geridas por igreja. Isso diz respeito principalmente pelo fato de que é um cuidado que a maioria das pessoas não faz. Então a igreja meio que assume muito desses desfechos. Assim. São vários, aqui eu digo igreja ou religião porque são muitos vieses diferentes, mas esse é um outro tipo de cuidado. Nós trabalhamos principalmente com as internações de desintoxicação e o CAPS-AD. E vocês conseguem oferecer uma contrapartida para a galera. Isso, seja de participação da equipe, seja de educação dos funcionários, coisas nesse sentido, mas principalmente nesses dois desfechos. A gente já esteve em fazendas, só que elas são mais difíceis pensando na locomoção, e enfim, tem muitas variáveis nesse sentido. Mas a nossa atuação foi principalmente em uma unidade de desintoxicação lá de Porto Alegre, em alguns CAPS-ADs que são parceria dessa rede maior, digamos assim. Legal. Quantas pessoas vocês têm lá na corte de vocês? Nossa, tem mais de 2.000. Caramba, é enorme, cara. A grande maioria são de mulheres, que principalmente nós coletamos, outras tem alguns homens que foram parcerias com outros laboratórios, assim. Mas os dados, o maior N que a gente tem vai ser 2.500, se eu não me engano. Eu tô falando para lembrar, porque os estudos que eu tô fazendo atualmente é uma parte muito pequena desse N, que é o que reinternou, porque a minha área de interesse agora é reinternação, as que reinternam muitas vezes. O que você tá pesquisando lá? O meu mestrado ele é uma combinação bastante interessante, diria eu, que não tem um motivo muito nobre que não seja pelo fato de que eu estou trabalhando com um amigo muito próximo meu que trabalha com inteligência artificial. Ele faz modelos de machine learning, ele é doutorando lá da PUC do Rio Grande do Sul também, e a gente está aplicando inteligência artificial a esse dataset. O foco do nosso modelo principal é de tentar identificar pacientes que reinternam mais. Tem um termo na literatura, principalmente em inglês, não sei se tem uma tradução boa aqui, que é revolving door, que é a ideia daquela porta giratória. Tem muitos pacientes, isso não só no transtorno por substâncias, tá? Isso tem em tudo que é área, mas que acabam reinternando muitas vezes. E aí esse fenômeno do revolving door ainda é muito confuso, assim, as pessoas não têm muita informação em relação ao que faz, quais são preditores importantes para reinternção. E aí o nosso modelo é um modelo de identificação de pacientes em risco de reinternção desse dataset, que é de usuários de cocaína. Aí no caso, se vocês identificar alguns fatores que aumentam a probabilidade do cara ter essa porta giratória, obviamente essa pessoa vai ter uma indicação de talvez ter um tratamento mais intensivo no início. Isso, exatamente. Não soltar Seria um modelo que, em um cenário hipotético aqui, poderia ser usado, por exemplo, no SUS para identificar, baseado nesses preditores, pacientes de risco. Assim. Que legal. E às vezes são coisas simples, né? Exatamente. Que você faz com a pessoa e a pessoa já muda bastante. Exatamente. Em média, isso acaba sendo um retrato de questão de cuidado mesmo. Por exemplo, muitas vezes os pacientes que a gente tinha em contato lá na desintoxicação são pessoas em situação de rua. Então, se elas ficam 21 dias internadas, elas ficam 21 dias sob cuidado. E em situação de rua não tem cuidado nenhum. Né? Então, muitas vezes isso é um viés sociodemográfico, socioeconômico. Da pessoa, bom, o único jeito que eu tenho de ser cuidada é lá, então vou para lá. Perfeito. Então, acaba tendo esse recorte. Mas vamos pensar, Europa, Estados Unidos, em situações que talvez não tenha esse corte sociodemográfico, a gente pode pensar um pouquinho mais em variáveis que vão definir essa reinternação. Mas ainda é um campo de evidência bem
exitoso, assim, falta bastante coisa, assim. Assim como muita coisa na saúde mental. Claro. A saúde mental é uma área embaçada, né? As fronteiras são bem embaçadas ali de quando começa e quando não começa. Antes da gente entrar no transtorno por uso de substância, para tentar caracterizar o que é, você tem mais ou menos uma noção, não tem problema se não tiver esse dado, só curiosidade, eu sei que pessoas diagnosticadas, talvez esse dado seja um pouco mais tranquilo de existir, mas de usuários de substâncias, tirando, digamos, lícitas, né, como álcool, e aí é importante o pessoal saber que álcool também é uma substância, tá? Não esqueçam. Eu não uso droga, daí o cara bebe uísque toda noite. Exatamente. Né? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas assim, você tem mais ou menos... Existe um dado de... Se quiser botar, inclusive, na tela alguma coisa aí, o Carlão. Eu não tenho esse dado, eu vou te mais ou menos, você tem mais ou menos uma... Eu vou te lançar uma pergunta importante. Eu quero ver legitimamente a tua resposta, claro. Tá? Outro problema de drogas que a gente tem no Brasil, acho que imagino que tenha noção, é o de uso de anabolizantes, por exemplo. Se eu te perguntasse não pensando na epidemiologia, tá? Pensa só, tipo, dados estimados. O quanto eu acho que é o tamanho do problema de anabolizantes no Brasil? Assim? Cara... Faça a mínima ideia. Difícil de estimar, né? É difícil de estimar. Mas quanto mais tu entra em contato com pessoas que têm relação... Não, assim, se eu entro numa academia hoje, é assustador. Exato. Assustador. Principalmente aqui, que eu treino na Ironberg, né? Exatamente. Agora, assim, a molecada, e acho que principalmente nos últimos 5, 6 anos, especialmente nos últimos 3, acho que teve um boom no Brasil, né? De uso de esteroides anabolizantes. Agora, eu acho que é muito grande e talvez seja até maior que substância, né, cara? Por que eu te perguntei isso? Porque o problema que a gente tem com anabolizantes, o problema que a gente tem com drogas psicoativas, e deve ter outras analogias aí que eu não tô lembrando, é semelhante. É no sentido de que ter esse dado epidemiológico, ele atravessa um viés do respondedor, digamos assim. Que é o seguinte, eu vou te responder a minha frequência cardíaca, eu vou te responder... quantas pessoas na minha família casaram ou não, eu vou responder, sei lá, muita coisa. Daí tu vai me perguntar, e aí, tu já usou cocaína? Eu vou dar uma hesitada. Por quê? Porque assim, uso de substância é uma coisa que tem um tabu muito grande, fora pensando na questão de ser ilícito, questão legislativa, mas também porque é uma coisa esteticamente não mal vista na sociedade. Então, muitas dessas pesquisas epidemiológicas de uso de substâncias, elas têm muito viés do respondedor. É um dado assim, subestimado pra caramba. Muito difícil. E isso também tem efeito na forma que tu faça a pergunta. Eu vou falhar em descrever exatamente esse fenômeno, mas no Brasil a gente tem 2 grandes levantamentos de drogas. Um que é o da Fiocruz, que se eu não me engano é o Senad, depois tem uma imagenzinha ali a gente coloca, e outro tá lá na metade da página que eu forneci, e outro que é o Lenad. Esses 2 levantamentos, teve um período, se eu não me engano foi nos últimos 2, 3 anos, que eles mudaram a forma que eles coletavam os dados. Que antes a ideia era a seguinte, por exemplo, eu pergunto, vamos supor que tu tem um filho, tá? Então eu faço as perguntas pro Wesley e aí eventualmente eu dou um envelope pro teu filho, ou vamos supor que eu consigo questionar só eles em separado de ti. Teve um período que as perguntas foram feitas com a família toda. E aí, muito difícil, né? Porque, vamos supor, a gente sabe que álcool, normalmente, as pessoas não começam a tomar com 18 anos, né? Isso é uma coisa super comum de começar com 15, 16, até antes. Só que as pessoas não respondem isso, principalmente para uma figura de autoridade, um pesquisador, alguém que está tentando levantar um dado epidemiológico ali. Então, em média, esses são os grandes levantamentos. O Lenad, que é aquele de baixo, e o Senad, que é o de cima. Como vocês podem ver pelo ano, assim, o último deles, ele foi feito em 2014 e publicado em 2017. Tem o dado para baixo aí? Eu não trouxe. Tá. Eu não trouxe justamente por esse beleza. viés que eu falei. Desculpa, gente, eu não quero desmerecer os pesquisadores, tá? Isso aqui é uma crítica a toda a nossa área, só para deixar claro. Não, mas é natural, né? É uma crítica. Mas quando eu dou aula, eu normalmente trago esses dados, principalmente do Lenad, que foi 2017. Mas, primeiro, vale citar, 2017. Então, faz um tempo que não foi republicado. E segundo, tem muito desse viés de respondedor. Isso é não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Claro. Eu diria que são extremamente subestimados os dados de uso. Você diria que os relatórios apontam mais ou menos o que seria metade do que é na realidade? Essa é uma boa estimativa. Eu acho bem plausível ser metade. Eu acho que é metade, viu? O que é muito triste de pensar, né? Mas eu acho muito complicado estimar esse viés do respondedor. Isso é uma coisa que eu gostaria de poder me debruçar eventualmente, no fato de que, de novo, não é só para os substâncias. Eu citei, de anabolizantes também é uma substância. Mas tem várias áreas que eu acho que tem questões análogas. Por exemplo, sexo, coisa nesse sentido também. Vai ter muito viés de a pessoa que responde e a pessoa que se sente confortável a se expor. E aí esse dado epidemiológico, ele falha muito. O que seria muito mais fácil do que, por exemplo, dados de mortalidade, dados de óbito, dados até de, sei lá... ataque cardíaco, infarto, são desfechos mais fáceis de mensurar.
outros desfechos que têm essa característica aí social, e enfim, fica muito difícil. Então eu não trouxe nada nessa direção pensando no fato de que eu não acho muito confiável. Perfeito. Se eu não me engano, o uso de cocaína ele é estimado mundialmente em 1%. O que, em termos de prevalência, assim. O que eu acho, de novo, não acho muito confiável. Uso sem ser necessariamente abuso. É só uso de cocaína. Com certeza na é mais, vida, cara. assim. Exatamente. Com certeza é mais. Muito bizarro, assim, como pensar. ser. Quem faz esses levantamentos mais mundiais é uma organização chamada UNODC, que eu acho que tem alguma relação com a UN, né? A United Nations. E, de novo, faz esse levantamento, não sei exatamente como é feito, acho que tem muito viés do respondedor, por isso não uso muito. Álcool no Brasil, você sabe mais ou menos? Essa é uma boa pergunta, eu não trouxe o dado do álcool no Brasil, mas é muito alto. Se eu não me engano, é próximo de 40% dos adultos que tem, é muito alto. É. O Brasil ele tem uma questão muito forte com o uso de álcool. Né? Assim, País que bebe bastante. Uhum. A gente, então, né, entende que as pessoas utilizam em algum momento da vida, talvez em alguns momentos mais, outros momentos menos, diversos tipos de substâncias que vão desde álcool até crack. Aí tem todo esse degradê, né? Mas quando que a pessoa começa a apresentar, quando que a pessoa passa a linha de um uso, não sei como é que posso chamar, sei lá, recreativo para um transtorno? Qual que é a separação? Essa é uma boa pergunta. Eu vou usar minha colinha aqui, porque embora eu trabalhe com 8 anos, eu sempre esqueço de alguma coisa. Fica à vontade. Mas, transtorno por uso de substância, ele é um dos poucos, diria eu, que é bem definido no sentido de domínios. Tem 4 domínios principais que a pessoa que, digamos, transiciona para um uso de substâncias, vamos supor alguém que usa uma vez por ano, sei lá, em um cenário hipotético meio bizarro, eu fumo um cigarro por ano com um amigo meu porque a gente quer fumar cigarro uma vez por ano, sei lá, e começa a transicionar para um uso mais, não só frequente, mas que trazem consequências. Um desses domínios é o de uso de risco. Então, a pessoa começa a usar numa situação que coloca ela em risco ou terceiros em risco. Perfeito. O clássico é usar substância dirigindo, né? Que causa a morte de muita gente mundialmente. Perfeito. O álcool é um dos que é massivamente culpado por isso e a gente tem muitas políticas públicas em volta disso. Então, diz respeito a colocar, de novo, a si mesmo terceiros em risco. E não só esse exemplo do dirigir é mais clássico, mas pensar até no sentido de, eu vou usar uma substância que vai me colocar num estado mental que eu não sei bem qual vai ser e eu estou num ambiente que não conheço ninguém. Eu estou me colocando em risco. Eu não sei bem como é que eu vou reagir, eu não sei como é que as pessoas vão reagir. Então tem esse viés. Outro domínio é o prejuízo social. Então, eu começo a perder empregos, perder amizades, ter menos engajamento social. Eu prefiro ficar em casa usando a substância do que me inserir socialmente. Então, esse é outro domínio que diz respeito a muitas variáveis que têm relação com a forma que eu me insiro e a forma que eu percebo o quanto isso é um problema ou não. Então, o Wesley vai dizer, tem um amigo meu que está começando a ter problema com isso. A mãe, enfim, a família. Então, tudo que tem relação com esse engajamento social, seja profissional, de amizade, círculo social, até mais uma sociedade no sentido de ele não tem mais escolhas prazerosas a não ser a substância, faz parte desse domínio de prejuízo social. Tem os 2 farmacológicos, que são os clássicos, todo mundo gosta de falar, que é o de abstinência, o sintoma de abstinência, sintoma de fissura, meu Deus, perdão. Sintoma de abstinência e a tolerância, desculpa. Aumenta o uso, né? Exatamente. Então, pro cara sentir um efeito X, ele vai cada vez mais ter que usar uma quantidade maior de substância. É que acho que esse é um dos mais palpáveis pro cara, né? Exato. Não, e esse é o que causava, isso muito mais comum antigamente, isso é um dado interessante, de causar overdose. Assim. Então a pessoa tinha um uso X. E aí ela ficou abstinente por, sei lá, 1 ano. E aí ela volta a usar não uma dose menor, ela volta a usar a dose que ela usava. Isso antigamente causava muita overdose, principalmente em morfina, né, que era uma droga, um opioide muito forte antigamente. Então a tolerância de um usuário crônico faz com que a dose que ele tem que usar é muito maior. Então se ele cessa o uso e ele reengaja, ele tem que reengajar. Se ele fosse reengajar, ele teria que engajar numa dose bem menor, assim, senão tem um risco de overdose maior. E a abstinência, que é, se eu tenho uma frequência muito grande de uso, se eu estou acostumado a usar, a chance é que assim que eu interromper esse uso, ou se eu não usar por às vezes até dentro da semana, digamos assim, eu vou começar a sentir muitos sintomas de abstinência. Vou incluir a cefaleia, ansiedade, vontade de usar, disrupção de sono, de humor. Os sintomas de abstinência são gigantescos, assim, em termos de possibilidades ou de estimativas. E faltou mais um que eu sempre esqueço. Eu falei 3, né? Você falou acho que 4, cara. Eu falei 4? E o primeiro que eu acabei esquecendo, que é o controle prejudicado em relação ao uso. Um exemplo que eu costumo dar, e aqui vale citar que eu não sou muito bom em transtornos alimentares, mas eu gosto de dar o exemplo de compulsão alimentar, que seria no sentido de, vamos supor que eu me sento para comer um prato contigo. A gente tá jantando, daí eu vou comer um prato, e aí eu falo, não, a gente vai comer só isso aqui, e aí
Quando vê, eu comi 3 pratos. Então, essa diferenciação entre a decisão a priori de eu, por exemplo, comer uma quantidade, legal. ou de eu tomar uma garrafa de vinho e eu acabo tomando 3, demonstra um controle prejudicado. Muitas das variáveis na estimativa de controle prejudicado são nessa direção. Então, isso é bem interessante. Então, a priori, eu decido... Imagina a figura de rolê, assim. Tipo, antes do rolê... eu vou só beber e eu vou ficar na casa do Wesley ali. Eu vou beber uma taça de vinho. Fechou. Daí o cara tá bêbado 6 da manhã. 5 da manhã, tu manda mensagem, o cara tá tipo na casa de fulano, não sei quem fulano é, usei 3 drogas diferentes, tô me sentindo muito mal, não sei o que tá acontecendo. Então, a priori, a tomada de decisão era numa direção e a posteriori virou uma coisa totalmente diferente. Então, isso também indica um controle prejudicado. Alcoolismo tem muito essa relação no sentido de que muitos do descontrole ou da falta de controle que tu vai ter vai incluir comportamentos que colocam a pessoa em risco e terceiros em risco. Isso de novo, dá para citar, por exemplo, o exemplo da direção que eu falei, várias coisas nessa direção. Assim. Faz sentido? Faz bastante. As políticas públicas que a gente desenvolveu para o alcoolismo, multa, bafômetro, um monte de propaganda, enfim, acho que vender para menor não deve ter tanta eficácia aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Lá, mas os caras são mais xarope. Teve um efeito? Cara, esse é um papo muito interessante. Eu queria muito poder ir em lugares que discutem mais políticas públicas em relação às drogas. Porque as evidências que a gente tem são bem escassas. A gente sabe de direções, eu vou falar elas bem claras, assim, mas eu ainda acho que falta muito corpo de evidência nessa direção, assim, e eu, sinceramente, não entendo muito por que, por exemplo, até hoje, o tráfico é uma dificuldade tão grande em todos os países do globo. Note, não é só no Brasil. Todos os países do globo têm dificuldade com isso. Mas, que tu citou, álcool e cigarro tem uma boa descrição, cigarro principalmente, do tipo, a gente aumentou a tributação, cigarro é tributado até o talo e isso diminuiu a quantidade de pessoas que fumam. Perfeito. Álcool, a gente também tem tributação, mas é por porcentagem de álcool, se eu não me engano, dentro daquela bebida. E a gente tem não só questão de idade, a gente tem questão de direção. Então, muitas políticas públicas foram feitas para cercear esse uso de álcool e do tabaco também. E tem funcionado bem. Fechou. Só que ainda assim é um plano. Mas eu acho que o tabaco funcionou melhor, né? Provavelmente sim. Eu já trouxe algumas pessoas aqui que falam disso e eles falaram que o que a gente fez no Brasil com o tabaco, cara, em termos de políticas públicas, é um negócio abissal, assim, de efeito. Sim. Principalmente proibir fumar em lugar fechado, proibir fumar embaixo de marquise e transformar por meio de propaganda o cigarro numa coisa brega. Que antes era cool fumar. Era legal, a indústria botou o Brad Pitt fumando, aí todo mundo quer ser igual o Brad Pitt fumando. O Peaky Blinders, o cara assiste Peaky Blinders. Eu fumei muito tempo, não sei se você sabia. Sim, eu sei. Eu ia justamente tentar trazer teu relato em relação a isso. Fumei muito tempo e fumar é um dos vícios, cara, que é muito difícil na minha análise de largar. Muito difícil. Porque ele infecta toda a sua vida. Porque você acorda, fuma. Você toma um café, fuma. Você almoça, fuma. Antes da reunião, fuma. Acabou a reunião, vou fumar um cigarro. Álcool eu não posso fazer isso, porque eu fico bêbado. Não é que eu vou ficar numa reunião de trabalho bêbado. Cigarro não. E por isso é tão complexo largar o cigarro. Eu já atendi paciente que fumava por 30 anos e aí a gente conseguiu, com a ajuda de psiquiatra e medicamento, reduzir e cessar o uso. E eu lembro de um deles em especial que me falou uma vez, falou, cara, eu tô reaprendendo a viver sem o cigarro. Porque até então eu nunca viajei sem fumar. Eu tô tendo que interagir com o meu carro de forma diferente porque sempre tinha um cinzeiro. Olha que louco, cara. Não, isso tem relação com outra epidemia bem forte agora, que é de jogos, né? De coisas desse sentido. Exatamente. Que tem exatamente essa mesma característica. Quando eu te ouvi, eu lembrei, nossa, isso é o que eu passo com muitos pacientes que têm dificuldade com o jogo. Porque o álcool e muitas substâncias têm essa dificuldade de estar no dia a dia, digamos assim, foi uma coisa mais drástica. Exato. Mas o jogo ali no celular fechou, tô no meu dia, acordei. Isso que tu citou do cigarro é muito interessante, porque antigamente a gente trabalhava com o fumar logo depois de acordar como um preditor muito forte de abuso de nicotina, assim. Tem um teste muito classicão, assim, muito velho, que é o Fagerstrom. Uma das primeiras perguntas do Fagerstrom é: você fuma logo depois de acordar? Nossa, eu lembro que era tão bom fumar um cigarro antes de depois de acordar, cara. Exato. E aí, atualmente a gente saiu um pouco desse paradigma específico do fumar depois de acordar, mas o resto segue assim. E nicotina é realmente muito difícil de largar. Assim. E tem muita gente migrando hoje para os eletrônicos, exatamente, né? Que resolveram vários problemas do cigarro convencional. Tipo, cheiro... é muito mais tranquilo, né? Não, a indústria do tabaco é assustadora, assim. Não só... Tu citou ótimos exemplos. Midiáticos. O Brad Pitt fumando, fulano fumando. Tudo isso sempre foi claro e muito fácil de perceber, digamos assim. Não agora, aliás, não na época. Mas uma coisa que eles faziam muito era negociação com médicos. Assim, tinha muitos médicos que publicavam papers, assim, do tipo, não, nicotina não causa nada, é super tranquilo, podem fumar. E isso é uma coisa
bizarra de se Um pensar. lobby colossal, né? Exato. Que não é só midiático, era até científico, assim. E realmente, se tu olhar retrospectivamente, tinha muitos estudos nessa época que eram dessa direção. Tipo, não, tabaco é bem tranquilo. Exato. E aí, ou diminuíam o dano. Não, dano existe, mas não é tão drástico assim. Ô, Bernardo, deixa eu te aproveitar esse ensejo antes da gente entrar nos efeitos da substância no cérebro. A gente tem algumas frases clássicas que a gente escuta no senso comum, né? E aí vou trazer para você debatê-las no âmbito da ciência ou do que a gente tem hoje de dados, que existem algumas drogas que viciam mais que as outras. Como é que é isso hoje dentro da academia? Qual que é o tema? Cara, esse é um bom papo. Eu vou trazer para várias questões que são análogas a essa, que é o seguinte, ó. Tem muitas temáticas dentro do uso de substância que são muito dificultosas até hoje. No sentido de, por exemplo, eu acabei não citando, né? Mas antigamente o que a gente chama de transtorno por uso de substância atualmente, no DSM-5-TR, até o DSM-4-TR era dependência química e tinha variação dependência química e abuso de substância. E aí mudamos para essa nova nomenclatura. Muito da ideia de rever a forma que a gente fala, rever a forma que a gente descreve os fenômenos, principalmente o usuário, tem por princípio, chegar mais próximo do usuário e deixar claro que a gente está trabalhando juntos para esse cuidado em saúde. Antigamente era muito uma coisa vista como quase um criminoso. Assim. Tem muitos países que tratam o usuário como um criminoso e isso muda muito de desfecho em saúde. Assim. E aí, uma outra dificuldade que a gente tem é a questão de gradação de substâncias. Então, por exemplo, se eu recebo algum usuário de álcool na minha clínica, é bem possível que se eu começar a dar exemplos dos meus usuários de cocaína, por exemplo, ele começa a dizer, não, mas essa aí é bem pior. Essa aí eu não chego nem perto. Exato. E aí, essa é pesada, né? Essa é pesada. E se eu comparar em termos de comprometimento de vida, é bem possível que alguns alcoolistas tenham um comprometimento muito maior que os usuários de cocaína. Eu sei que parece algo bizarro, talvez você esteja comprometimento, se diz como assim? No sentido de dia a dia, assim, de vida, eu não consigo fazer mais nada, eu basicamente só vivo em volta do álcool, assim. De novo, eu sei que a interpretação... Ele pode ser mais disfuncional. Exatamente. A interpretação fica muito difícil aqui, mas qual que é a ideia? De que eu, por exemplo, não sou muito fã dessa gradação de substâncias, como, meu Deus do céu. Tinha uma época no Sul que a gente tinha uma campanha, que eu não vou citar nomes, evidentemente, mas a ideia da campanha era basicamente escrever que o crack era a pior droga do mundo, que se tu tocasse nele, tu ia morrer. Era uma coisa muito drástica, assim. E aí isso criava duas questões. Uma de quem é usuário vai pensar que é basicamente um zumbi, e quem não é usuário vai pensar que se alguma vez engajar com aquilo ali, tá perdido. E isso eu não vejo que tipo de ganho a gente tem. Eu sei que as campanhas de política pública, principalmente pensando em distanciar as pessoas das drogas, tem um princípio, mas muitas vezes isso acaba tendo um impacto muito pior, é como se fosse tipo um tiro que sai pela culatra, assim. Então, o que a gente pode pensar em termos de gravidade da substância? A gente pode pensar em comprometimento no sistema de recompensa. A gente pode pensar em quanto é, tipo, um exemplo que eu gosto de dar, tipo, abre aspas, um soco de neurotransmissores em relação a outras que vão ter uma ação dopaminérgica mais fraca. Dá pra pensar em tudo isso. O que eu não gosto de pensar é que umas garantidamente vão destruir a tua vida e outras não. E na real, é só essa primeira parte. Se eu digo, essa aqui garantidamente vai destruir a tua vida, então supõe-se que tem outras que não vão. E aí eu perco muita gente que nunca vai ter uma noção do tamanho do problema que o álcool causa na vida dela, ou que a maconha causa na vida dela, ou até que o MDMA e essas drogas mais de festa causam na vida dela. Então, esse é o maior risco. A gente pode pensar, e uma das evidências que a gente tem, porque lá a gente roda estudos de ressonância magnética e questão de neurociência mais funcional, assim, de que existe um comprometimento funcional, de que existe o que a gente chama de envelhecimento mais acelerado em usuários crônicos de cocaína. Existe, com certeza. Mas, se eu ficar focando muito nisso, eu perco muito usuário aí de outras substâncias que eu não quero perder. Eu não quero que eles fiquem pensando que tá de boa e que a vida deles tá super tranquila, sendo que a vida tá toda atrelada àquela substância. Então, sim, a gente tem uma gradação, a gente tem comprometimentos, às vezes, muito... Só pensando, tem uma imagem que eu vou pedir para colocar, por favor, que é aquela que tem drugs no meio, e a gente pode engatar esse assunto, que a via de administração já se difere drasticamente. Pensa em drogas fumadas. As drogas fumadas causam um comprometimento no pulmão. É uma substância que tem... É uma imagem que tem drugs no meio, talvez esteja em cima. Deixa eu ver. É essa daí. Só tira um pouco do zoom. O que essa imagem nos traduz, tá? Basicamente ela tá falando de todas as variáveis que estão em volta... Pode ir mais pra cima. Tá bom assim, só vamos passando ela aos pouquinhos. Isso. Aí, ó.
São todas variáveis que entram em contato com o transtorno por uso de substância. Então a gente tem ali na direita a questão de genética. Então atualmente a gente tem muito mapeamento de genes. Aqui a gente já está falando também de fatores de risco para o... Isso. Aqui é uma compreensão geral, tá? O que tu me perguntou tá bem ali no meio, eu já vou chegar ali. Tá bom. Mas antes disso a gente tem o fato de que a gente tem mapeamento de genes. A gente tem genes específicos que dizem respeito à sensibilidade à nicotina, ao cannabis, tipo, ou variáveis de CBD, coisa desse sentido. Então tem muitas relações que a gente tem com o mapeamento genético de certas substâncias. Então a chance, por exemplo, que tu tens de ser dependente de nicotina diz respeito ao fato de que a tua interação com o ambiente é X e tu tem uma carga genética X também. Não, e assim, cara, eu falo pra galera que eu acho que eu vou passar a vida toda pisando em ovos com nicotina, cara. Eu e minha noiva até a gente tem alguns cenários que eu posso fumar. Tipo, quando a gente tá assistindo um filme e aí o casal, sei lá, o filho do casal morre criança. Aí eu falo, ó, Linda, se um dia o nosso filho morrer criança, eu posso fumar um cigarro. Vocês têm um cenário estipulado, assim. Alguns extremos estipulados. Então, e diz respeito a isso, talvez tu tenha uma questão de que a forma que tu engaja com a nicotina é bem diferente de alguém que, tipo, não tem nenhum desses preditores, digamos, ou fatores de risco, como tu bem falou. Perfeito. Então a gente tem essa questão genética, ali fala de doenças mentais, no sentido de certos transtornos mentais são mais comórbidos com o transtorno por substância. E aí, ambiental, a gente tem uma lista bem grande ali, no sentido de aquela primeira parte ali de uma casa caótica ou coisa nesse sentido, a gente diz respeito principalmente a trauma na infância. Hoje em dia é muito mapeado que estresse precoce, ou trauma na infância, ou abuso infantil, tem uma relação bem forte com posteriormente tu desenvolver transtorno por uso de substância. Perfeito. Então, passar por abuso sexual, abuso físico, negligência, tudo isso é muito bem mapeado atualmente. A gente tem ali a questão da família ter o uso, então, se eu tenho pais que fumam, tem uma tendência maior a eu fumar. Mas tem fulano que eu conheço que pelos pais fumarem nunca tocou o cigarro. Evidentemente, isso existe. Mas se pegar 1 milhão de pessoas, a gente vai enxergar esse efeito. Mas se a gente vê epidemiologicamente, é muito mais comum isso ser uma forma de inserir. Aquela frase ali, peer influences, diz respeito ao fato de que se o meu grupo social fuma, ou se o meu grupo social usa uma substância, eu tenho uma tendência maior a usar aquela substância. Acho que imagino que mais especificamente, é mais forte ainda na adolescência, né? Exatamente. Cara, que é um período de inserção, né? E isso da adolescência diz respeito a, justamente ali na variável de droga, tá escrito ali, early use. Então, com mais cedo eu começar a ser exposto a uma substância, eu tenho uma tendência maior a desenvolver transtorno por substância. Então, é justamente isso que tu trouxe. E aí, bem nessa parte do meio da droga, a gente tem ali, a rota de administração, ou pode ser vista também como via de administração. A via é muito importante. Drogas fumadas, em média, tem um efeito mais rápido e mais drástico também, e por consequência uma tendência ao abuso maior. Tendência ao abuso de respeito também é aquela parte ali de... onde é que tá? O effect da drug. Então, tipo, se eu tenho um efeito e uma meia-vida de uma substância que é muito longa, isso faz com que eu tenha uma tendência a abusar daquela substância menor. Por quê? Por exemplo, as pessoas que usam LSD ou cogumelo, a meia-vida do LSD, do cogumelo, é muito maior. Então a tendência é que eu fique muitas horas ali, então eu não vou redosar. Isso significa que não tem abuso de alucinógenos? Evidentemente não, porque o transtorno por uso de alucinógenos, ele existe. Então a gente tem pessoas que têm isso. Mas é uma tendência a abusar daquela substância menor do que, por exemplo, sei lá, nicotina ou cocaína. Exatamente. Que tem uma meia-vida muito menor, e aí assim que acabou, eu quero usar de novo. Assim que acabou, eu quero usar de novo. Então, tem muitas questões que são intrínsecas à substância, de novo. Não só pela via de administração, como, por exemplo, fumada, aspirada ou oral, mas também esse tempo do efeito. Então, às vezes, o tempo de esperar ou o tempo do efeito global mesmo, isso faz com que eu abuse mais, eu use mais vezes, até redosando. Então, é o caso de, por exemplo, essas drogas de festa, tipo MDMA, em que a pessoa está num rolê e reusa 6 vezes. Não, eu vou só usar isso aqui. E aí a pessoa usa 6 vezes, ou várias vezes durante a mesma noite. Aquela questão de disponibilidade, diz respeito se a substância é mais disponível para mim, eu tenho uma tendência maior a usar. Isso é uma coisa que trabalha muito na questão de mudança de comportamento. Se a academia é na esquina da minha casa, se a academia é 3 horas da minha casa, evidentemente tem uma chance maior de eu ir para ela. O custo, né? Então, o crack, por exemplo, atualmente eu não sei porque não lembro da transição de preço. Mas quando a gente tinha muita noção, que era mais ou menos uns 5 anos atrás, a pedra de crack mais cara vai ser R$15. A mais barata vai ser 5. Então a gente tem um intervalo de confiança que a mais barata é um valor ridículo de barato, R$5, e a mais cara também é basicamente ridículo de barato, é R$15. Então, o valor daquela substância também diz respeito à tendência de eu usar ela mais ou não. E isso tudo tem uma interação com os mecanismos do cérebro, então a gente diz respeito ao sistema de recompensa, as alterações em vontade de usar e funções executivas, que levam ali ao desfecho seria a adição. Atualmente a gente não usa tanto o termo addiction ou adição, isso é uma coisa também interessante de trazer.
Porque assim, ó, lembra que eu falei que no DSM-4-TR a gente usava dependência química e abuso. E a gente mudou para transtorno por uso de substância. Essa revisão de termos, vale citar, isso é importante, tá? Não é uma questão de politicamente correto, não é uma questão de o que é de bom tom. É uma questão técnico-científica. Se eu mudo os termos que eu descrevo aquela pessoa, talvez eu consiga chegar mais perto daquele usuário. Legal. É só pensar que, por exemplo, tá? A maior parte das diretrizes grandes da cardiologia, ela não só é uma diretriz baseada na síntese de evidência que a gente tem de doenças cardíacas, mas também ela chama em grupos focais pessoas que têm, fulano aí, o senhor tem doença cardíaca. Como é que é para ti? Seria possível para ti seguir essa diretriz? Então, muito desse processo de chegar ao usuário para modificar a minha diretriz também tem transtorno por substância, no sentido que a gente está sempre mudando os termos que a gente usa. Eu botei lá no início do documento várias publicações que são nessa direção, assim, tem uma delas que é do pessoal da USP, ali, que é aquela do meio, que diz respeito a, se a gente mudar os termos que a gente fala com esse usuário, não chamando ele de dependente, de, sei lá, viciado, coisa nesse sentido, a tendência é que o cuidado melhore. Então, eu sou mais efetivo se eu mudo o termo. Note, novamente, não é uma questão de politicamente correto, não é uma questão de bom tom, é questão de efetividade em saúde. E aí conforme você consegue trazer principalmente aquelas pessoas, digamos que mais ariscas ou sensíveis a um termo como viciado, você provavelmente melhora o perfil da sua amostra e chega mais perto do que é um cara com problema exatamente. com droga, né? E isso mostra a complexidade, né? Imagina, tipo... Exatamente. É muito difícil trabalhar com esse desfecho, porque o usuário sofre muito e ele é muito mal visto, assim. Como eu falei, tem muitos países que basicamente tratam isso como criminosos, que é o caso, por exemplo, do Irã, que tem muito pena de morte, assim. As pessoas são mortas por usarem substâncias. Assim. Então, isso é um cuidado que é evidentemente inexistente. Mas eu acho que no Brasil também, cara, se em termos de grande sociedade, saindo um pouco da bolha acadêmica, acho que se você perguntar para uma pessoa ali na praça o que ela acha, ela vai falar, é um cara mau caráter. Ele não entende que é um problema que a pessoa tem. E essa é uma boa transição pro fato de E aí é uma pessoa falando isso que não consegue ficar uma semana sem beber álcool. Exatamente. Vai ser muito interessante. E é muito triste. Porque isso que tu trouxe não só casa com a concepção da população brasileira em geral com algo, como isso molda como cidades são feitas, tá? Tem muitas regiões metropolitanas que têm áreas que são totalmente áreas que são periféricas pelo fato de que lá os usuários moram, lá onde eles vão ficar, a gente empurra eles pra lá. A região da Luz lá, que é chamada pejorativamente Cracolândia, em São Paulo, é uma região que, assim, se tu chegares lá, tu fica impressionado com o fato de que o descuido que se tem com essa região. Então a gente tem transformações metropolitanas, assim, por causa da substância, em que os usuários são despejados em algum canto, e o despejo vem muito disso que tu falou. Não, esse cara aí não tem salvação, mas eu que uso álcool tá de boa. E aí tu molda cidades baseado nisso. Assim. Então é muito difícil. Essa é mais uma variável, e essa aqui, extremamente macroeconômica, que diz respeito ao fato de que se a gente não cuida disso, esse problema de política pública vai basicamente moldar nossas cidades. Não é uma coisa que eu posso ficar empurrando para baixo do tapete. Assim. Exatamente. Então tem essa relação também. O que a gente tem hoje de entendimento? Até essa é uma pergunta um pouco retórica, porque eu conheço alguns mecanismos, mas acho que para o público entender, seguindo na sua linha de raciocínio, como é que a gente conhece hoje o efeito das substâncias dentro do cérebro? Na sua análise, todas elas atuam nas mesmas circuitarias? Boa. Tu dá uma descidinha a favor na imagem para eu mostrar? É um pouquinho mais... deixa eu passar rapidinho. Assim, pode passar, fica à vontade, rapidinho, cara, eu só vou falar dessa figura. Essa é uma figura que tem... Desce um pouquinho só para eu mostrar essa figura inteira. Essa é uma figura muito interessante. Vale citar que muitos dos dados que eu estou trazendo aqui são do NIDA, que é o National Institute on Drug Abuse, que é uma parte do NIH que trabalha só com o uso de substância. Eu acabei não citando, mas a gente tem financiamento diretamente do NIDA. Legal, cara. O NIDA ele financia pesquisas principalmente com cocaína no mundo inteiro. Que legal. Tem o nosso laboratório, tem o pessoal da Tailândia, se não me engano, enfim, tem muitos lugares do Brasil. Que legal. E aí, uma das imagens que eles fazem é essa, e diz respeito exatamente isso que a gente está falando momentos atrás. Em que a concepção de saúde que a gente tem, de, por exemplo, uma dificuldade naquela condição clínica, naquela doença, no sentido de uma doença crônica, por exemplo. E quando eu recaio, ou seja, quando os sintomas voltam, eu tenho uma recaída sintomática daquela condição médica. A gente vê isso como o quê? Eu estou mal, preciso me cuidar. Enquanto, se tu olhares nessa imagem, a gente vê que o transtorno por substância ele tem um índice de recaída tão grande quanto hipertensão e asma, e a gente não trata o paciente da mesma maneira. Então, a gente sabe que um asmático, por exemplo, eu sou asmático, então é muito possível que, pelo menos uma vez por ano, eu tenha uma recaída no sentido de que, de repente, eu tenho uma falta de ar e eu tenho que me cuidar. Assim como uma pessoa que tem hipertensão vai ter uma mudança ali na frequência cardíaca e nas questões nesse sentido. Então, esses pacientes têm um olhar, principalmente na dificuldade que eles têm de estar estáveis de saúde, X.
Enquanto usuários de substância têm um olhar totalmente diferente. Vale citar, mas recaída no uso de substância é usar a substância enquanto isso é uma recaída sintomatológica. Sim, mas o fenômeno é descrito da mesma forma. Né? Então, tipo, um tem atado a ele uma medida comportamental, mas o fenômeno clínico, sim, é o mesmo. Então, a gente pode ver por essa imagem, por exemplo, que a recaída é muito comum, só que a gente trata os pacientes totalmente diferente. Esse aqui é visto como uma pessoa que tem que ficar no olho da rua, enquanto os outros, não, vamos colocar ele no hospital, vamos cuidar dele. Então, esse é um dado muito importante. Interessante. Alta, né? Bem alta. Tá? Muito alto, muito alto. E isso vale citar também, conversa com o fato de que muita gente só tem uma visão de abstinência total e eu tenho que pegar o paciente que usa todos os dias e na semana que vem ele tem que voltar não usando nada. E essa é uma visão extremamente utópica. Vale citar que eu não estou dizendo que tudo bem usar substâncias, mas a lógica é eu preciso diminuir essa frequência, eu preciso diminuir essa quantidade para conseguir cessar. Não tem como eu não olhar para esse corpo de evidência que é claro de que recaídas acontecem, supondo que a pessoa vai... Não, pô. Não vai acontecer, não. Então é muito difícil. Claro. Mas se tu der essa imagem pra gente chegar nas partes de regiões cerebrais, vai descer mais um pouco. Essa parte genética que eu falei, no sentido de a gente tem genes já mapeados que dizem respeito a transtorno por substância. Aqui é uma comparação do fato de que no uso de substância a gente tem um mapeamento, por exemplo, desses que tem relação com o metabolismo da nicotina, ou dos canabinoides, ou dos opioides, ali, que é o caso da heroína. E a gente tem esse mesmo mapeamento em pessoas que têm doenças cardíacas. Então tem pessoas que têm preditores mais fortes para desenvolver doença cardíaca, enquanto outros não. Transtorno por substância é a mesma coisa. E aí, provavelmente, no transtorno de uso de substâncias é a capacidade de metabolizar mais rápido, exatamente. mais eficaz. Por exemplo, esse receptor, o miopioide, ele é um receptor que trabalha com todos os opioides, desde, sei lá, heroína, metadona. Então, tipo, todo opioide que a pessoa usar vai passar por esse receptor. Então, se ele metaboliza diferente, vai ter uma chance maior. Seria uma pessoa potencialmente mais sensível à droga. Isso. Em um exemplo rapidinho, assim, a gente vê até isso em populações. Por exemplo, populações asiáticas são pessoas que ficam mais ruborizadas, ficam mais vermelhas quando tomam álcool. Isso diz respeito a uma sensibilidade populacional que populações asiáticas têm em relação ao álcool que brasileiros, por exemplo, não vai ter. O cara bebaço assim no Brasil não vê ele ruborizado na face. Então, até em medidas mais drásticas, assim, não tão metabólicas, digamos assim, a gente consegue ver. Legal. Pode descer, querido, por favor. Essa imagem é interessante em relação à questão que a gente vai trazer agora de regiões cerebrais. O uso crônico de cocaína, a partir de um mês a gente já consegue notar que funcionalmente já tem uma diferença em ativação. Então, se fores ver ali, esse é um receptor de dopamina, que o grupo controle ali tem uma ativação X, então consegue ver várias camadas que ativam mais, enquanto o uso crônico da cocaína vai mudar muito dessa ativação funcional. Lembrando que são dados funcionais, tá? Eu nunca trago muito dados volumétricos de mudança estrutural, porque é muito difícil de ter. Mas será que isso aí é a atividade do receptor ou o número deles? Normalmente esses estudos trazem número. Essa é uma boa pergunta que eu não sei te responder. Normalmente talvez seja número, então. Disponibilidade de receptores. Pode ser. Significa que eles sofrem down regulation e aí o cara... Acho que é mais essa direção. Daí pode ser. Isso é bem comum. Deve ser um dado da Nora Volco. É da Nora, certamente. A Nora é muito A Nora é quem comanda muito desse... E aí diz respeito... Esse é um estudo justamente do pessoal da NIH, que é o ABCD, e que demonstra muito da ativação do cérebro de crianças e adolescentes em relação a recompensas e falhas. Então, tipo, quando a criança é recompensada, seja uma coisa boba, tipo, um marshmallow da vida, e quando ela falha, a diferenciação que tem de ativação. Então, isso diz respeito ao fato de que desde o início do desenvolvimento, a gente tem um apreço pela recompensa, e isso brinca muito com o fato de que com os substâncias, principalmente mais crônico, as coisas vão desandando, assim, nessa via mesolímbica, que é a via de recompensa. Pode ser que a gente vai passar a falar agora dessas regiões mais específicas. Desculpa, dar um tapa no microfone. Essas são as regiões... Boa. Mas você pode dar uma descidinha, porque já tem embaixo já tem uma parte que está codificada com as partes. Eu devia ter sido traduzido, né? Desculpa. Legal. Mas, boa imagem. Basicamente, das áreas do cérebro, a gente tem o córtex pré-frontal, a gente tem a via mesolímbica e tem aquela parte aí acho que é hipotálamo, se não me engano. Essa parte é mais contigo do que comigo, mas eu vou conseguir te descrever vai lá. O fenômeno clínico por trás. Então, em termos de fenômeno clínico, a gente tem 3, né? Um que diz respeito ao fato de que, tipo, quando eu estou intoxicando, eu quero me manter intoxicado, eu quero me intoxicar mais, que diz respeito àquela parte azul ali, de binge. Então, eu tenho uma tendência à compulsão. Eu cheirei uma linha, mas eu não vou conseguir ficar nisso. Eu vou, ao invés de cheirar, menos de 1 grama, eu vou usar 2 gramas de cocaína nesse dia. Então, essa primeira parte diz respeito a essa questão de vontade de intoxicar e de aumentar o efeito. A parte vermelha conversa muito com o fato de a abstinência ou a retirada da substância ser uma experiência extremamente ruim. Então, é uma pessoa muito sensível a esse pós-parei de usar. Então, cessei o uso, fiquei abstinente. Aquela região vai ficar muito ativa, vai demonstrar pra ti que tu não tá bem. E é por isso que a pessoa fica agressiva? Exatamente. E assim,
fenômeno de abstinência é um pesadelo para muitos usuários. Esse é um dos motivos que a internação de desintoxicação é tão utilizada, assim. Principalmente em drogas como o crack, é muito difícil, a fissura fica muito forte também, a vontade de usar, a pessoa sonha com a substância. E a parte do pré-frontal, ali a parte em verde, diz respeito à preocupação e antecipação. Então, muito da vida de um usuário crônico de uma substância, como por exemplo cocaína, está no fato de que o dia dela é eu quero usar. Exato. Eu tenho que saber o horário que eu vou usar, Isso. eu tenho que saber com quem eu vou conseguir, eu tenho que saber a dosagem que eu vou ter. Tudo isso, toda essa preocupação, antecipação, e às vezes até os minutos antes de usar são extremamente ansiogênicos. Seria no exemplo esdrúxulo de que eu tô chegando em casa para, sei lá, fazer xixi, correndo para fazer xixi, para aquela pessoa correndo para usar alguma substância. E aí a pessoa, obviamente, tem prejuízo no trabalho, não consegue focar. Exatamente. Né? Imagina que nesse exemplo esdrúxulo que eu dei do xixi, a partir do momento que eu, sei lá, desci do ônibus ou saí do carro, eu devo estar assim, ó, com muita vontade de fazer xixi, mas provavelmente minutos atrás, tá tudo bem. Né? Tem uma questão aí. Enquanto pro uso de substância, a pessoa tá o dia todo pensando naquilo. Então, muito do dia dela tá estruturado nisso, então ela tem um comprometimento no trabalho, comprometimento social, como ela engaja as coisas, mas também perceber que esse processo ansiogênico é muito forte. Uma coisa drástica, assim, de tu chegar na hora e ficar, eu preciso fazer isso. Então, essa região também está muito ativa e a gente tem essas 3 macro-regiões ali, como eu falei, do pré-frontal, da via mesolímbica, que dizem respeito ao fato de que fica um ciclo fechado. Então, é um ciclo fechado em relação a quando eu vou usar muito, ou eu quero usar muito. Quando eu não estou usando, tudo pesa mais. E quando eu estou me estruturando para parar, ou naquele dia eu não usei ainda, vou ficar o dia inteiro pensando nisso. Perfeito. E aí muitas dessas regiões, de novo, vão ter ativação delas muito mudada, principalmente pelo uso crônico. Assim. Eu conversei com o Vitor Blasius, que ele trabalha, um psiquiatra que trabalha muito com álcool. Inclusive o episódio dele está com quase 1 milhão de views aqui no podcast. Sugiro que você assiste, caso você tenha se interessado por esse. Talvez se interesse pelo do Vitor também. Total. E ele falou um negócio muito legal, cara. Ele falou assim, Eslen, hoje em dia a gente tem os critérios e tal para conseguir encontrar a fronteira ali entre um transtorno e um uso não transtorno de álcool, né? Mas uma das coisas que clinicamente a gente avalia mais na entrevista clínica que a gente faz com o paciente é isso aí, é o quanto o álcool ocupa da vida da pessoa. Totalmente. Tipo, a gente vai sair na quarta-feira, primeira coisa, vai ter álcool. O que eu levo, o que eu vou beber, e isso gira em torno disso, né? Essa antecipação, essa preocupação, né? Em beber, em usar a substância. Não, totalmente. E isso demonstra uma coisa que, tipo, para drogas mais lícitas, isso é muito difícil. Porque, em média, a inserção social da pessoa tá muito relacionada ao álcool. Então, não é uma questão de, tipo, sei lá... Por exemplo, quando a gente tem drogas ilícitas, a pessoa vai ter que fazer um uso mais escondido, em média. Então, é um uso que se diferencia no sentido de como é que ele adquire e como é que ele usa. Enquanto o álcool, todo esse processo aí, ele tá camufladíssimo, entendeu? Tipo, pô, não, a gente vai sair com os nossos amigos ali, é só isso. Quando o cara tomou 5 garrafas de vinho. Então, não, pô, mas é que, né, encontro de família, final de ano, tem que dar uma descansada, né? Trabalhei muito. Então, essa camuflagem, ela é muito perigosa. E é isso que eu citei antes, no sentido de que eu não gosto muito dessa gradação. De que, meu Deus, tal droga é muito pior do que a outra, porque em média a gente perde muitos pacientes nesse jogo. A gente falha ao demonstrar o tamanho do problema que a pessoa tem, justamente nesses comprometimentos, em que a vida da pessoa está voltada para aquilo e ela nem percebe. Vale citar que não, de fato não percebe, né? Mas fica camuflado ali. Legal. E, cara, entrando em estratégias de tratamento, assim, obviamente a gente tem acompanhamento psicológico e acompanhamento psiquiátrico, né? Que é uma coisa... Que é natural pensar que vai ajudar e a gente tem evidência para isso. Mas eu quero levantar 2 coisas aqui com você para ver se você pode nos ajudar com esclarecimentos. Que eu chegava muito na clínica e era bem comum entre as pessoas. Então, imagino que tem, infelizmente, muitas pessoas que estão nos acompanhando que devem ter algum tipo de preocupação com alguma substância, seja nicotina, álcool ou alguma outra droga. E muitas dessas pessoas que estão nos acompanhando acabam não tendo recursos financeiros para um tratamento, né? Então, além de eventualmente não ter acesso ao sistema público próximo ou não ter qualidade na cidade dela. Aí vou te perguntar, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos é recomendado para... essa é uma boa pergunta. Pra galera? Cara, eu vou te responder... Me ajuda a traduzir, tá? Porque eu vou te responder de uma forma muito nerd e não é intenção. Mas eu gosto muito desse exemplo porque ele encaixa muito bem. Sabe quando a gente pega um ensaio clínico, assim, de algum paper, e aí o comparador que eles têm, eles chamam de treatment as usual, TAU. O TAU, ele basicamente é o tratamento de referência naquele território. E note que o território, ele muda de bairro em bairro. Não é de país em país ou de cidade em cidade. É de bairro em bairro.
Então, o que a gente sofre em CAPS-AD, em Alcoólicos Anônimos, em Narcóticos Anônimos, em média, é a mesma dificuldade que a gente tem em ensaios clínicos no comparador do controle habitual. Por quê? Porque ele difere drasticamente de território em território. Faz sentido? Sim. Então... com certeza, é esperado, né? Exatamente. O coração do Alcoólicos Anônimos é os 12 passos do AA. Os 12 passos, ele é empiricamente sustentado, sabe disso? As pessoas adoram criticar, mas ele tem evidência. Evidentemente, não são as mais robustas do mundo, mas, de novo, a gente está tratando de pacientes graves de risco extremo. E que não tem onde ir, né, cara? Perfeito. Então, eu normalmente apoio. Eu tenho pacientes até porque tem uma questão de CAPS-AD ter um corte socioeconômico, digamos assim. Mas eu sempre recomendo que a pessoa vá, ainda mais se está no território dela, não importa o corte socioeconômico que ela esteja, assim, porque eu realmente acho muito benéfico. Principalmente pelo relato de outros usuários, de tu ouvir, porque aí tu começa a ter noção do tamanho do problema que tu tens. Isso é uma coisa que é muito difícil no substância. Aqui não sou eu querendo fazer terrorismo, tá? De, olha o problemão que tu tens. Mas isso é extremamente comum. Esse é um mecanismo que acontece assim, muito comumente, que é de tu não perceber o tamanho do problema que tu tens. E aí quando tu escuta o relato de outros usuários, por exemplo, no CAPS-AD, tu começa a perceber o comprometimento que a droga vai ter na tua vida se tu seguires nessa direção. Então, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos são boas intervenções? São, pelo fato de que elas são pautadas por práticas que têm evidência nelas. Agora, eles diferem imensamente de território em território. Então, isso é uma coisa muito complicada, assim. Então, eu costumo dizer para a pessoa fazer um experimento de ver como é que é. Vê como é que tu sente lá, não bota tanta fé nesse sentido, no sentido de que ele é realmente muito territorializado. Assim. Isso é uma coisa que tem muito no CAPS-AD. O CAPS-AD, teoricamente, depende da região metropolitana, né? Mas em média, para ter cada um por grande macro território. Isso é benéfico porque a pessoa sabe que está próximo da casa dela, ela pode ir lá. E normalmente tem grupos de AA dentro dos CAPS-AD. Então fechou. Dá para testar esse tratamento, digamos assim. Mas em média a gente tem essa dificuldade. Que é a mesma dificuldade de ensaios clínicos de grande porte na psicoterapia, que é o de que o comparador é muito difícil porque ele muda de território em território. Então sim, é bom em média, mas tem que dar uma cuidada no sentido de como é que é feito lá. Legal. Porque infelizmente tem essa variação. Mas os 12 passos tem um grau de evidência interessante. Tem até a revisão Cochrane dos 12 passos, é bem interessante. Cara, que legal. É uma coisa que eu não sabia, descobri ao longo do caminho. Assim. Que legal. Bernardo, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Pô, que episódio legal, bicho. Última pergunta. Manda. O ProErd, cara. Última pergunta. O ProErd, eu lembro que na escola eles davam uma camiseta pra nós com um leão lá. Tu teve? Eu não tive, sabia? Claro, pô. Cara, muito triste, velho. Como que você não teve camiseta do leão? Eu, ironicamente, sou muito entristecido por... A regatinha branca? Eu nunca vi o ProErd na minha vida. Tá ligado a regatinha branca? Sim, pô. Você sabe? Eu tenho amigos que têm muitas coisas, boné do ProErd, e me mostraram. Qual que foi... Dá uma contextualizada o que é e se foi eficaz. ProErd. Eu adoro que eu digo, Bernardo, obrigado. Mas e o ProErd? Esqueci do ProErd, anotei aqui. O ProErd, incrivelmente, as pessoas não sabem disso, tá? Ele é um programa que foi importado. O ProErd é originalmente dos Estados Unidos. Ele existe mais, né? Ele existe. Existe ainda? Aqui no Brasil eu não vejo muito, tá? Mas o original dos Estados Unidos ele ainda tá firme e forte lá. Mas ele é uma importação do programa chamado DARE, o DARE Program. E o DARE tem uma sigla específica que é Drugs Are alguma coisa. Desculpa, eu não lembro porque ele é um programa que não deve existir. Mas enfim, o DARE, que tem como símbolo o leãozinho, ele foi importado no Brasil como ProErd, que também tem o seu leãozinho. E ele tinha costume de aparecer em tudo que é escola lá nos anos 90, início dos anos 2000. Era extremamente prevalente, era extremamente utilizado com essa lógica que eu já trouxe de que drogas são um pesadelo, tu não pode tocar em nenhuma delas, e que se chegar perto delas você vai morrer. E... ele, como uma estratégia de prevenção, se mostrou ineficaz em diversos âmbitos, não só brasileiro, em vários territórios. Eu lembro que a galera zoava pra caramba o ProErd. Bem zoado. Assim, essa é uma questão muito difícil, né? Porque drogas têm essa questão estética, assim. E aí a chance de tu parecer um caretão, dependendo da forma que tu vai descrever, é muito alta e aí tu já perde a pessoa. A chance de tu chegar nela, da tua comunicação ser efetiva, ela baixa drasticamente da forma que tu traz isso, sabe? Mas você acha que essa... O ProErd foi uma política pública, Sim, né? pô. É engraçado, né? O pessoal coloca, não tinha análise pra ver? Essa é uma boa pergunta. Porque assim, a gente traz aqui o Lucelmo, fiz um episódio sobre educação, eu trago o cara aqui para falar de, sei lá, alimentação. É comum ver o parlamento brasileiro implementando política pública tirada do... Embora, ou tropicalizam, né? De outro lugar. Exatamente. E não adaptam às necessidades da população.
O que pode... Agora sou eu tentando entender o fenômeno, tá? O que pode ter acontecido com o Dare, e que eles normalmente fazem, é que eles chegamos nos Estados Unidos, somos esse programa aqui, queremos vir pro Brasil, como é que a gente faz, que tradução que a gente faz dos materiais, como é que a gente atinge vocês? Se foi nessa vibe, pensando até economicamente, que eles tinham dinheiro pra vir pra cá, digamos assim, eu imagino que seja mais nessa direção do que pensar, olha só, este programa estadunidense chamado Dare é incrível, vamos trazer pra cá. Acho improvável que tenha sido nessa direção, assim. Mas, assim, é muito difícil demonstrar, e isso é uma coisa interessante, tá? A gente sofre muito com bater o martelo de corpos de evidência, de qualquer lugar. Até hoje a gente está debatendo estatina com algumas pessoas, dizendo que estatina não é boa, sendo que estatina é uma das maiores revoluções da medicina. Por quê? Porque a gente consegue sempre achar, não tem esse estudo aqui, tem esse estudo ali. Então, políticas públicas é isso na 30ª potência, em que vai ser muito difícil deixar claro o quanto ela é ineficaz. Note que é ineficaz, não é nem iatrogênica. Como muito o caso do Proerd, é tipo, na real o tiro saiu pela culatra, assim. Porque eu fico imaginando que se os caras demonizar muito a droga, hoje deve estar tendo efeito nas pesquisas que vocês fazem. Total. O cara, ele não quer falar que usa droga ou num levantamento epidemiológico, porque lá atrás ele associou com o Proerd, que falou que droga é uma bosta. Exatamente. E estigmatizou o negócio. Exatamente. Né? A partir do momento que tu tem uma compreensão de que, e eu vou usar um termo ridículo aqui, tá? De que drogas são um satanás. Se eu começo a me relacionar com drogas, já era. Eu me sinto que eu sou um satanás e que eu tenho que ficar num canto fechado. Isolar. E aí, isso normalmente é o desfecho que esses programas causam, assim. E é aquele que eu citei lá do Rio Grande do Sul teve nessa mesma direção. Em que a chance é que tu tá criando uma dicotomização do usuário que já é usuário que vai se sentir horrível e da pessoa que nunca, assim, vai sentir que se ela tocar naquilo, ela tá tomada como um zumbi. E aí, eventualmente, a pessoa vai ter uma exposição a alguma droga. Crack é mais difícil pensando na acessibilidade, mas pensa em cocaína, ou MD, LSD, e aí a pessoa usa e ela começa a pensar, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu sou horrível? E aí, isso dá um desfecho muito pior de saúde. Então, em média, essas estruturações que têm relação com prevenção, se elas dão uma mensagem de demonização, em média elas não funcionam. Note, eu não tô dizendo, então digam que droga é incrível. Não. Mas a gente sabe que isso é ineficaz. E esse era o foco do Dare, o Dare ainda é presente nos Estados Unidos. O Proerd eu não vejo muito mais no Brasil, acho que ele perdeu muita força, assim. Mas lá nos Estados Unidos ele ainda existe, o Dare. E acho que em outros países que ele foi importado também existe, assim. Mas hoje a gente tem estratégias de prevenção baseadas em evidências. Eles evidentemente trabalham com uma lógica de tipo, vamos diminuir um pouco o teor das mensagens que muito do que o Dare fazia eram, porque a gente tem que se aproximar do usuário. Só pensar no ambiente em que a pessoa tá, que todo mundo fuma desde a infância e a pessoa passava por trauma na infância, essa pessoa tem preditores fortíssimos para usar a substância. E se eu ficar dizendo para ela que se ela tocar naquela substância, ela é o satanás, como eu falei, fechou-se um ciclo em que a pessoa perde totalmente a chance de ter acesso a um tratamento de saúde que vai ajudar ela. E ela vai pensar que ela não tem nenhuma agência sobre isso. Esses dias eu tava na barbearia que eu corto cabelo, que é na frente da UFSC, da Federal aqui. E a molecada ali corta muito cabelo de organizadores de festa da UFSC. Tá. Né? E aí aqui vai um dado científico aqui, extremamente... Um dado muito robusto do ponto de vista científico. Os organizadores de festa da UFSC, que são festas open bar, né, tu paga lá e bebe o dia inteiro, eles estão tendo algumas dificuldades logísticas, porque a galera não tá mais interessada. É um dado da barbearia onde eu corto cabelo, tá? Não sei se isso é verdade no mundo real. Mas eles reclamam que o povo tá bebendo menos, os universitários. E estão usando, segundo algumas fontes, mais drogas sintéticas, tipo MD, nem sei o nome das outras, que tem, que o pessoal usa. Cara, MD. tem MA, tem ketamina, que não é na mesma direção, mas... Êxtase, essas drogas aí. Sim. E aí os caras chegam na festa pra usar essas drogas sintéticas e não bebem. Exatamente. Ficam no raio da... E aí os caras estão tendo dificuldade, vão ter que, sei lá, se mudar. Vão ter que conseguir um traficante agora pra trazer os... Ou não vai ser mais open bar, não sei. Tem algum dado mostrando que a galera tá bebendo menos mesmo? A transição de substâncias no Brasil ela tá mais clara pela cetamina. Cetamina, né? Eu tenho uma dificuldade porque a cetamina também existe, ela farmacológica com efeito para depressão refratária. Não confunda as coisas. Mas porque muitos desses levantamentos epidemiológicos que eu citei, se tu comparares a porcentagem de prevalência de uso de cetamina lá em... É ketamina que se fala. Cetamina é a de tratamento. De ketamina, há, sei lá, 5 anos atrás, era próxima de 0, era 0,1%. E aumentou bem mais essa prevalência. Eu não vou saber te dizer o número. Mas tem drogas que estão mais prevalentes atualmente. E essa lógica que tu citou, ela é de duas formas. Primeiro, porque cada vez mais
eficientemente e bom, estamos deixando claro o dano do álcool, mas ruim, a pessoa transiciona para outra substância que normalmente não pode interagir com álcool. Então isso é uma coisa que as pessoas têm noção, de que se eu combinar MDMA com álcool, êxtase com álcool, é uma combinação que não é benéfica, digamos assim. Entendi. Então, daí a gente tem, né, duas vias que funcionam da mesma forma. Então, eu tenho noção do dano do álcool, e aí eu vou usar uma substância que eu não posso combinar com álcool, então fico nela. Perfeito. Agora, a gente tá criando outro problema, evidentemente. Exatamente, claro. Então, claro. Isso é uma coisa que é costumeira. Isso tem no tabaco também, tá? A população brasileira, principalmente jovens, mesmo com os vapes da vida, diminuiu o uso de nicotina em relação ao passado. Tá. Álcool, mesmo esquema. Só que, de novo, a gente tem outras substâncias que, como eu bem citei lá no início, tem viés do respondedor, em que a gente não sabe qual a prevalência delas, nem provavelmente vai saber. Vídeo, exemplo dos anabolizantes que eu dei. Então, existe essa transição? Existe, totalmente. E só, se tu pensar, tu citou da barbearia, mas se tu pensar dos... Evidentemente tem um viés do público que tu acessa, digamos assim, mas se tu pegar o teu público, provavelmente eles têm uma chance bem menor de usar álcool do que o resto da população. Isso diz respeito ao fato de que a busca por saúde está mais comum atualmente. Perfeito. Então, isso acontece. Mas a gente está criando um outro problema. Perfeito. Que é essas drogas de festa, assim, que também tem muita dificuldade. É muito difícil tu ver, tipo... Eu jamais vou querer demonizar este ambiente, digamos assim, mas é difícil tu ver numa rave ou coisa nesse sentido ninguém que vai estar usando. Evidentemente, tu não tá usando. Claro. É uma prevalência bem alta. Sim. Mas a gente tá criando problemas diferentes, assim, baseado na substância. E aí, de novo, a gente cai naquele problema que eu trouxe no início, que é, mas tal droga é muito pior do que essa daqui. E aí, não, pô, não quero ficar tendo esse debate, não é benéfico pra gente. O benéfico é pensar, tá, mas o quanto essa droga tá dentro da tua vida, tá adquirindo parte do teu dia a dia e da importância dela. Tem um neurocientista chamado Carl Hart, né, que ele escreveu um livro Drogas para Adultos, não sei se você já leu. Eu nunca li nenhum livro dele, mas ele esteve lá com a gente em Porto Alegre. Ah, legal, ele esteve lá. Ele é um cara muito foda, assim, é um cara que, enfim, estuda isso há muito tempo. E aí ele, nesse livro Drogas para Adultos, eu li alguns anos atrás, ele diz que ele usa metanfetamina. E usa em casa, assim, cara. Nossa, de boa, ele usa. E ele defende que todo ser humano que consiga manter uma atividade saudável durante a vida e entregando para a sociedade aquilo que ele deveria entregar, pagando os impostos, atendendo as pessoas, sei lá, ser um prestador de serviço de forma correta, né, e tal, ética, moral, ele deveria ter a chance, a possibilidade ali de usar droga de forma controlada e tal. Aí ele cita alguns exemplos sobre como as guerras drogas não funcionam, mas nem vamos entrar nesse tema, porque ele é muito longo, né, também. E aí ele cita, por exemplo, que a Suécia, não lembro, fez na década de 90, que o governo construiu umas cabaninhas para os caras usar Tem heroína, vários exemplos nessa direção. Deu uma epidemia de heroína lá, e aí basicamente o governo deixava os caras usar num lugar com controle de danos, sem se infectar, com agulhas esterilizadas. E hoje eles descobriram que não aumentou o número de usuários de heroína, pelo contrário, é a galera lá do início ainda que ainda tá usando. E aí eles basicamente quebraram com o tráfico, né? Isso. Tem quem traficar. Obviamente é um país pequeno, de primeiro mundo, vai fazer isso no Brasil, né? Mas ele tem esse levantamento, assim, no estudo dele, ele defende que as pessoas deveriam... E aí, claro, né? A gente pensar um cara, sei lá, afro-americano, não sei se ele é afro-americano, que é um cara estudado, professor de universidade, que tem todos os recursos para pensar que isso é viável, é uma coisa, mas a gente pensar em fazer isso na população brasileira, acho que... Cara, esse papo é extremamente interessante. Tu tocou em 3 direções, eu vou conseguir... É legal esse livro, cara. Sim, pô. Sim. 3 direções diferentes que eu gosto muito. Eu vou tentar não tomar muito tempo. Mas uma delas eu vou dar um exemplo esdrúxulo que eu gosto de dar. Tipo, cara, se tu pensasse em alguém que tem uma relação com as substâncias, que ele usa uma vez no ano alguma substância, cenário extremamente hipotético, eu duvido que a gente fosse ficar tacando pedra nele, entendeu? Tipo, pô, é uma relação super saudável. Evidentemente é muito difícil de se ter esse retrato, mas, de novo, em um cenário hipotético a gente começa a pensar que existe essa possibilidade. E aí a gente começa a perder a efetividade nesse exemplo quando a gente começa a aumentar a frequência, aumentar a quantidade e assim vai. Eu gosto de pensar nesse cenário hipotético porque eu gosto de pensar em relações possivelmente saudáveis com as substâncias. Tem que ser a partir do exemplo hipotético mais drástico, porque eu perco muita efetividade se eu começo a aumentar essa frequência e quantidade. Eu mesmo não defenderia essa ideia. Mas nesse exemplo que eu, de novo, hipotético, eu gosto de pensar, pô, super tranquilo. Agora, exemplos de países populacionais. O maior exemplo que a gente tem atualmente, se eu não me engano, é Portugal. Mais pelo pré-teste, ou pelo a priori. A priori, antes de 2001, Portugal era um dos piores, aliás, era o pior
país na Europa com infecção por HIV. Eles tinham um índice de infecção do HIV muito alto, e era principalmente por questão de seringas, troca de seringas. A partir de 2001, eles mudaram a política de drogas deles. Isso inclui uma mudança legislativa, no sentido de ver usuários como criminosos, mas também de saúde. Hoje é descriminalizado, né? Todas as drogas. Vamos chegar lá. Basicamente, sim, não é todas as drogas no sentido de que, tipo, tem... Por exemplo, eu imagino que vários dos opioides seguem a mesma direção que os Estados Unidos. Por exemplo, fentanil, coisa nesse sentido. Mas das drogas mais clássicas, assim, descriminalizado de fato. Não significa que você não tem uma punição, você tem. Exatamente. Você não vira réu primário, né? E não é como era antes. De novo, maior índice de infecção... Não pode andar com tijolo de cocaína no braço. Maior índice de infecção da Europa inteira. Ele tinha muita questão com situação de população com situação de rua. Tinha muitas variáveis nessa direção. Esse era o pré-2001. Depois de 2001, realmente, assim, agora, se eu não me engano, o Portugal tá em último. Não o último de fato, mas em os top 5 últimos, assim, de infecção por HIV, justamente porque o problema de seringas era um dos principais problemas lá. E aí, atualmente, a Noruega tá adotando muitas políticas públicas de Portugal. Eu ainda não gosto muito de falar de Portugal, porque são 23 anos aí, e embora seja bastante tempo, eu gosto de corpo de evidência de políticas públicas mais sólido, assim, porque eu tenho medo. Mas, se eu não Portugal é do tamanho do Rio Grande do Sul também, né? Exato. No Brasil, meu Deus do céu. Mas, de novo, o a priori de Portugal era realmente muito feio, assim. Legal. Se tu olhasse antes, assim, era tenebroso. E aí eles foram bem certeiros nesse sentido. Principalmente em questão do HIV, assim, que era uma infecção muito alta, a maior da Europa, e eles desceram muito. Legal. Então, tem países que seguem nessa direção. A Suíça, se eu não me engano, isso que tu citou, é meio que bem semelhante a Portugal, no sentido de em português eu não sei o nome, mas são tipo dispensaries, em que tem uma cabaninha ali, as pessoas são oferecidas, seja no caso de opioides, metadona, ou outros análogos àquela substância. É controlado, né? Isso, é controlado. E tem uma parte muito grande do serviço de saúde de Portugal que é focado nisso. E eles têm ganhado muitos elogios e merecem no sentido que eles mudaram drasticamente como eles tratam o usuário. Então, para o usuário é fantástico, assim. Então, muitos países seguem essa direção. Portugal provavelmente é o melhor exemplo. São 23 anos aí. Eu prefiro ter um corpo de evidência mais sólido para falar, porque eu fico com medo. Mas é mais uma questão de políticas públicas de países. É algo muito drástico, assim, em termos macroeconômicos. Mas tem exemplo, sim. E principalmente para opioides costuma ser bem eficiente, assim, porque a metadona, que é uma alternativa para a pessoa que tem dependência por opioides, ela é bem efetiva. Ela tem uma meia-vida bem mais longa, assim. Uma pessoa que usava heroína ou... Eu não vou lembrar o nome dos outros opioides, mas eles tinham meia-vida mais curta, assim. E aí o potencial de abuso era mais drástico. A metadona, ela dura muitas horas. Então ele vai lá, pega uma dose, vai embora, volta 2, 3 dias depois. Então costuma ser mais tranquilo, principalmente por essa questão de um efeito mais prolongado. Assim. Legal. Bernardo, obrigado, meu querido. Deixa aí suas redes pro pessoal te procurar. Valeu. Cara, uma coisa importante, tá? Porque eu também estou na missão de ser a diretoria da BPBE. Agosto do ano que vem temos nosso congresso em Salvador. Por favor, estejam lá. Nosso primeiro congresso. Talvez seja deste ano, porque vai sair provavelmente o teu episódio em 2025. Perdão, meu Deus. Este ano, em agosto, 13 a 16, nosso primeiro congresso em BH, nós tivemos a ilustríssima presença do Wesley. Por sinal, eu palestrei na mesma hora que a tua palestra, então eu não sei dizer se a tua palestra foi incrível, mas eu apostaria que sim. Foi bom, a galera gostou. Mas eu gostei bastante de como é que foi o congresso esse ano de 2024. Então, tô bem empolgado para 2025. Por favor, me sigam no meu Instagram chamado psico.bernardo. Eu produzo muito conteúdo sobre prática baseada em evidências no geral e cada vez mais eu tô produzindo conteúdo no sentido de transtorno por substâncias. O meu mestrado vai acabar daqui a alguns meses, estarei provavelmente com ele defendido quando esse episódio sair. Legal. Senão já estará marcada a banca. E eu tô... No meu perfil, vocês vão olhar na parte dos links ali, tem um cadastro, porque eu tô fazendo um curso inteiro sobre transtorno por substâncias, tô desenhando ele, estruturando ele para lançar no que vem. Legal. Então, se vocês têm interesse por essa temática, por favor, me sigam lá, até no sentido de eu indicar outras fontes, assim, porque eu gosto muito de estudar isso, como vocês viram pela minha trajetória. E, Wesley, muito obrigado por estar aqui, assim, honradíssimo, tô muito feliz. Valeu demais. Pessoal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse episódio, deixa o seu like, para você não custa nada, para nós é muito importante. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu!